Você quer Deus na tua vida? Bem-vindo mais uma vez ao programa Vozes da Fé. E eu espero que você tenha passado uma ótima semana. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém? Estou muito feliz de estar aqui com você mais uma vez nesta manhã. E olha só, o programa hoje está top demais. Estaremos recebendo aqui hoje uma pessoa incrível, do meu coração, um convidado muito especial, Gladstone. Olha o nome do cara, Gladstone Filho, cantor e compositor. Vai tocar, vai trazer uma palavra, trazer um testemunho para os nossos corações. Você não pode sair daí, viu? Não saia daí onde você está agora. E olha só, todo programa tem um tema. E o programa de hoje é Rompendo em Fé. E quero dizer para você um segredinho aqui, vou te dar um spoiler, hein? Eu vou cantar essa música com o Gladstone. Você tem que ficar aí, não sair de onde você está, porque hoje há uma palavra especial para a tua vida. E eu quero chamar aqui agora, neste momento, esse cara fantástico, homem de Deus, comprometido com a palavra do Senhor e com a adoração. Gladstone, vem cá, meu amigo. Como é que tá? Muito prazer, é uma grande alegria estar aqui com você. E eu quero que você conte para nós hoje, né? Através da música, através do seu testemunho, que você abençoe os nossos corações e daquele que está em casa. Amém? Amém. Vamos começar de louvor, porque esse programa tem que começar sempre com louvor. Vamos lá? E nós vamos de Poderoso Deus. Meu irmão, Deus te abençoe, seja bem-vindo, a casa é tua. Amém? Vamos adorar o Senhor. Bom, enorme prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Obrigado você, meu irmão. Essa canção se chama Poderoso Deus. Quero compartilhar algo bem breve sobre ela. Nós vamos estar falando um pouco sobre isso depois. Mas quando eu escrevi essa canção, foi baseada no depoimento de um missionário, onde ele, muito sensibilizado pela situação que eu estava passando, me confidenciou a biografia, um trecho de um outro missionário que, após perder a família dele, ele fez uma ação que praticamente abalou os céus. Ele colocou uma cadeira e disse: olha, eu não vou questionar, não vou murmurar. E agora, Satanás, você vai ver eu adorar ao Senhor, mesmo após tudo isso. Quando ele me contou isso, a partir daquele momento, acho que foi o meu primeiro passo de fé, de compreender o que de fato é fé. Quando a nossa fé está equiparada à nossa vontade com a de Deus, é muito fácil ter fé. Mas quando a vontade de Deus é diferente da nossa, aí que nós começamos a entender o que é de fato ter fé. Eu quero compartilhar com vocês essa canção, Poderoso Deus. Mesmo que a figueira não floresça e que o fruto não apareça, eu confiarei. Mesmo se no vale da sombra da morte, se no deserto ou no mais longe, eu confiarei. E eu me alegrarei no Deus da salvação. Eu não temerei, não. E eu canto esta canção. Oh, poderoso Deus, tudo que há em mim glorifica o teu nome. Poderoso Deus, tudo que há em mim glorifica o teu nome. E agora nós vamos com um texto, uma leitura bíblica. E eu queria que você acompanhasse aí da sua casa junto comigo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 23.
Todos nós gostamos de uns salmos, né? Mas esse aqui é especial. E eu gostaria que você lesse ele comigo. Amém? Diz assim, ó. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante a mim na presença dos meus inimigos. Unge-a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de Deus seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Uau, que salmos poderoso. Que palavra maravilhosa de refrigério para nossa alma, não é mesmo? Às vezes a gente acorda triste, a gente está passando por situações de desespero. Olha um salmo aqui para você ler todos os dias e usar esse salmo como uma oração. E eu tenho uma reflexão para você hoje. Eu quero contar a história sobre um homem chamado Pedro. Pedro, eu acredito que vocês já devem ter escutado também essa história, né? Pedro, ele afundou por causa da sua falta de fé. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Essa história é relatada no livro de Mateus, capítulo 14. E ali há 3 histórias interessantes ali. A primeira de João Batista, que Herodes foi lá e mandou cortar a sua cabeça. Depois nós temos dentro do capítulo ainda 14, aos próximos versículos, nós temos a história de Jesus. Você lembra daquela história dos pães e dos peixes? Jesus foi para aquela área deserta e ali a multidão o seguia. E Jesus queria ficar mais tranquilo, orar, buscar ali. E o que aconteceu? Disse, me traga os pães e os peixes. Vamos alimentar esse povo todo. E aí nós temos a história do milagre ali. O milagre dos pães e dos peixes. Porém, onde eu quero chegar? Eu quero ir para a terceira história. Aquela em que Jesus, após alimentar toda aquela multidão ali, aquelas pessoas que foram ali para escutá-lo, Jesus diz aos seus discípulos, pega o barco e vá para o outro lado da margem. Só que eu não vou com vocês, eu vou esperar aqui que eu quero me despedir da multidão. E assim os discípulos entraram dentro do barco e foram para o outro lado, isso já era tarde. E aí começou aquele vendaval, o mar totalmente revolto, sabe? Vocês já viram isso aí no mar, né? Às vezes é em filme, que o barco tá ali, o mar bate, o barco sobe, desce, aquela coisa toda, né? E estava dessa forma naquele momento. E os discípulos ali estavam com medo. Diz a palavra do Senhor que na 4ª vigília da noite, eles viram Jesus vindo. Agora você imagina, aquela escuridão, aquele breu, um homem andando sobre as águas. E aí eles disseram, o que é aquilo? Será que é um fantasma? Aquilo pode ser um fantasma. E Jesus disse, não, sou eu. Aí Pedro, que era um cara que a gente sabe que muito corajoso, Pedro, muito corajoso. Um pouco mais para frente na história de Jesus, vocês vão entender completamente o temperamento e a força de Pedro. Pedro pegou, olhou e falou assim, se é Jesus mesmo, então peça para que eu vá até o Senhor, que eu ande também sobre as águas. E assim Jesus fez. Disse, Pedro, então venha. Pedro saiu do barco e ele começou a pisar. Ele começou a andar sobre as águas. Só que o que aconteceu? Ainda havia muito vento, o mar estava totalmente agitado. E com tudo aquilo, a incredulidade do coração de Pedro fez ele afundar. Pedro começou a afundar. Imagina, você está andando sobre as águas, glória, só bênção, irmão. Só bênção, andando sobre a vitória. Só que de repente,
algo chama a atenção de Pedro e Pedro se desespera e ele começa a afundar. Naquele momento ele grita e clama: Senhor, me socorra. Rapidamente o braço do Senhor buscou Pedro, que estava afundando. Everton, o que você quer dizer com tudo isso? Eu quero dizer para você o seguinte, que por mais difícil que seja a tua vida, por circunstâncias adversas, por problemas, assim como o mar, como aquele barco no mar, que as ondas batiam, o vento tentava virá-lo, saiba que quando você clamar o nome do Senhor Jesus, Jesus estará ali do teu lado, não é longe não, do teu lado, dando o braço para você e te levantando para a vitória. Logo após tudo isso acontecer, Pedro voltou para o barco e Jesus entrou para dentro do barco. Olha que coisa interessante. Jesus entrou para dentro do barco e ali esteve com eles. Então os discípulos disseram: esse realmente é o Filho de Deus. E ali adoraram. Quando estiver muito difícil, quando a dificuldade bater na tua porta, meu irmão, minha irmã, não tenha medo. Saiba que o Senhor está ali, com os braços fortes, pronto para te levantar, pronto para pegar nas tuas mãos. E não se esqueça, nunca, traga Jesus para dentro do seu barco. Traga Jesus para dentro da tua vida e seja abençoado. E nós vamos de louvor, mais uma vez, nós vamos de louvor. Vamos de louvor, Glad? E agora eu quero cantar com você. Há uma canção que ela diz rompendo em fé. E antes de chegarmos aqui no estúdio, eu mandei uma mensagem pro Glad e falei assim: meu irmão, você toca essa música? Ele falou: toco. Só que ele não sabia que eu queria cantar com ele. Eu quero cantar com ele. Eu falei assim: vamos tocar ela e vamos cantar junto. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus. Nós vamos louvar ao Senhor. Amém? Você começa, hein? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares atravessam e levam pra perto de ti. Olha o que essa canção diz. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Atenção, você que é de Ribeirão Preto ou região e perdeu um ou mais dentes. Eu sou o Dr. Renan, dentista, aqui da Vivaro Odontologia. Aqui a gente cuida da sua saúde bucal com dedicação, tecnologia e, acima de tudo, com carinho. Então, nosso objetivo é transformar o sorriso, devolver a autoestima, sempre oferecendo um tratamento humanizado e personalizado. Contamos com uma equipe de especialistas em todas as áreas da odontologia, como implantes dentários, próteses, estética, ortodontia e muito mais. Tudo em um só lugar aqui na clínica. E se você está procurando um tratamento de qualidade, com segurança e confiança, venha conhecer a nossa clínica. Será um prazer cuidar de você e da sua família. Agende a sua avaliação, que eu mesmo vou estar aqui para te atender. No mercado imobiliário, o que separa o comum do extraordinário é estrutura. Na Remax Central, temos suporte real, uma rede de parceiros forte e exclusividade que gera resultado. Em um dos pontos mais estratégicos de Ribeirão, Rua Inácio Luiz Pinto, no Alto da Boa Vista. Compra, venda ou aluguel. Aqui o processo é completo, da documentação à conquista. Remax Central, onde grandes negócios acontecem com inteligência. O que torna um evento inesquecível? A experiência, a conexão, o agora. A Gig Now transforma seu conteúdo em espetáculo. Ao vivo, com qualidade e sem complicação. Seja um podcast, um show ou um lançamento, a Gig Now cuida de tudo, da gravação à entrega.
Conecte sua marca ao seu público com impacto real. Conte com a Gig Now. Gig Now, grave, transmita e conquiste. Essa próxima canção se chama Bondade e Graça. Ela é o tema do álbum. Eu lancei agora dia 22 de março. O álbum em memória à minha filhinha Lisa. E no dia que ela faria 3 aninhos. E essa canção ela é baseada em Filipenses 4. No dia mais difícil, parece que é quando o Espírito Santo quer nos ensinar mais. E em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Talvez você que está nos assistindo está passando por uma situação muito difícil também. A palavra de Deus diz: alegrai-vos sempre no Senhor. E diz o seguinte: uma vez mais digo, alegrai-vos sempre. Não é só no dia bom, não é só no dia mau. Mais adiante diz: seja a vossa moderação conhecida diante de todos os homens. Todo dia que eu levantava da minha cama com aquela situação, minha filhinha na UTI, eu cantava esse refrão: que o amor faça. As pessoas não têm culpa do que eu estou passando. Eu preciso transmitir Jesus. Enquanto está tudo bem, é muito fácil transmitir Jesus, mas e quando está tudo mal? Que o amor faça, que o amor seja visto em atitude na minha vida, que a cruz vença. A cada dia eu podia estar envergonhando o evangelho, questionando, blasfemando, mas eu dizia para mim mesmo, todas as manhãs, que a cruz vença. Eu sou um representante da cruz, as pessoas vão ler Jesus através de mim. Se a dor não passa, eu vou vivendo, pois bondade e graça me alcançarão para sempre. Que essa canção possa abençoar a sua vida. Às vezes as lágrimas falam o que o coração não pode mais expressar. E mesmo cansado eu insisto em acreditar. Vai valer cada segundo. Que o amor faça, que a cruz vença. Se a dor não passa, vão vivendo, pois bondade e graça me alcançarão para sempre. Às vezes os sonhos parecem nunca chegar, eu não consigo entender, mas se a noite é densa, está perto o amanhecer. Oh, vai valer cada segundo. Vai valer cada segundo. Que o amor faça, que a cruz vença. Se a dor não passa, vou vivendo, pois bondade e graça me alcançarão para sempre. Me alcançarão para sempre. Me alcançarão para sempre. Irmão do céu. Vem pra cá, senta aqui comigo agora, que agora o bate-papo é com ele. É com o Gladstone Filho. Vai trazer uma palavra para o nosso coração, testemunho, vai contar essa história toda aí. Tô doido para saber o quanto o Senhor tem feito na vida dele. Senta aqui, meu irmão. E estamos aqui com Gladstone. Vocês ouviram que canção maravilhosa, né? Agora vocês vão ouvir o testemunho desse homem de Deus. Eu tenho certeza que vai tocar a tua vida. Gladstone, seja bem-vindo. A casa é tua. É uma grande honra ter você aqui. Escutar o teu louvor, escutar essas composições, como nós estávamos conversando aqui agora. Eu tenho certeza que a tua história, a tua música, aquilo que você carrega, que é o Espírito Santo dentro de você, vai tocar muitas pessoas. Seja bem-vindo. Obrigado. Fique à vontade e nos dê o seu testemunho. Conta o que Deus tem feito na tua vida.
Fala para nós sobre o seu ministério de música, de louvor, que a gente estava conversando um pouquinho agora. Como tem sido, como que é, como aconteceu isso. Eu sei que você é filho de pastor também, né? Sim, sim. Então conta um pouco para nós daí. Claro. Ô Everton, eu fui criado num lar cristão. Meus pais se converteram, eu tinha 2 anos de idade. E a partir disso, a minha vida foi sempre o altar ali. E é uma das coisas que a gente vai estar falando, né, sobre a questão ali da minha filhinha. Mas uma das coisas que eu mais questionava é que nós vivemos numa cultura onde é dito pra gente que é fácil barganhar com Deus. Isso está implantado não só na igreja brasileira, Everton. Sim. Você deve conhecer, assim como eu, outras igrejas que culturalmente eu percebo que é uma estratégia do nosso adversário de colocar na nossa cabeça que nós podemos manipular Deus e nos esquecemos que Ele é soberano. Então, muitas vezes, quando o meu mundo estava desabando, eu colocava tudo isso na conta de Deus. Senhor, mas eu nunca me desviei. Sempre estive no seu altar, sou dizimista, sou ofertante, etc, etc. E o Espírito Santo foi trabalhando no meu coração. Você me conhece de ouvir falar. Agora eu vou me apresentar a você. Então, basicamente, a minha vida foi dentro da igreja ali. Eu sou formado em ciência da computação. Estou fazendo um mestrado, estou agora no último semestre de negócios internacionais. E meu pai sempre disse para mim, quando eu disse que queria cursar música, primeiro você faz algo que paga as suas contas, depois você vê a música. Foi a mesma coisa. Eu falei, mãe, ô pai, eu quero ir pro seminário, eu quero pregar, eu quero ser um homem de Deus, quero ir pra África, pras Américas. Aí minha mãe disse assim, a minha mãe não, né? Minha mãe ficou só olhando, mas minha avó gritou do lado de lá, vai estudar, menina! Mas é isso mesmo. E são sábios, né? Esses conselhos foram sábios porque a gente, além de poder abençoar pessoas, a gente pôde também presenciar a questão missionária, evangelística. Então a gente acabou fazendo as duas coisas, né? Sim. E foi basicamente isso. É curioso que a música foi, em 2010, o carro que me levou a conhecer um outro continente. Algo inacreditável, Everton. Em 2009, eu gravo um álbum caseiro chamado Mais Um Momento e coloco no MySpace. E nessa ocasião, uma pessoa da Alemanha, extinto MySpace, acho que entrega a nossa idade, né, Everton? Sim, deu uma entregadinha. Uma pessoa da Alemanha ouviu, uma brasileira, aquela canção tocou ela entrou em contato dizendo que queria que a banda estivesse lá. A gente não tinha nem passaporte. Então foi algo assim surreal que eu comecei a entender que a partir daquilo Deus queria fazer algo. Então essa questão de estar sensível, né, ao que Deus quer fazer. Então basicamente foi a música que me levou, eu pude voltar na Alemanha numa outra ocasião. A gente saiu num jornal onde a pessoa foi muito bondosa com o que escreveu, e uma agência de lá, uma agência cristã, como se fosse a MTV Gospel, leu essa notícia, nos levou com tudo pago. A gente teve assim um tratamento que eu nunca vi na vida. Puxa. Em 2009, para você ver o parâmetro que foi, Everton, e só Deus pode fazer. Na época, o Ivan Miranda, ele era o empresário do G3, ele ficou sabendo dessa situação, ele chegou em mim e disse, Glad, como que você está fazendo? Eu não consigo fazer com uma banda totalmente premiada. E eu me lembro que eu disse para ele, é Deus, eu não tenho a estratégia. Então, assim, eu tive a oportunidade de estar em tribos indígenas no Peru. Meu coração sempre foi voltado para isso, Everton. Não com uma questão assim de, até então, de querer alguma coisa de Deus, mas por eu ter sido criado nessa atmosfera, nesse tipo de ambiente. Em 2011, eu gravei um álbum com uma banda chamada Fogo Consumidor. O álbum chamava Eu Quero Ir. A gente pôde, em 2013, eu tinha um sonho de estar no continente africano, mas algo que eu nunca tinha dito para ninguém, porque era muita loucura, Everton. Eu queria estar num local com estrutura. Eu via as pessoas indo, às vezes, com um violão. Falei, Deus, eu queria ir com gerador, bateria, mesa de som. Como que eu posso sem nenhum centavo? E quando eu me mudei para São Carlos, eu passei lá 7 anos. Um rapaz da igreja disse para mim que tinha uma clínica de recuperação que ele administrava, me convidou para eu levar o louvor. E nessa oportunidade, estava lá um pastor que ele tem em torno de 200 igrejas espalhadas no continente africano. Ele se chama Eliel Gomes, ele tem um projeto chamado SOS África. E ali ele me conheceu, eu pude abençoá-lo com a identidade visual do projeto, mas eu não ousava dizer a ele nada com relação, que era muita loucura. E ele me perguntou, da parte, dava para notar que era Deus, na boca dele, falou, cara, você gostaria de ir para a África? Eu gostaria, claro.
qual que seria o seu critério? Era como se a bola estivesse quicando. Sim. Quando eu passei para ele, ele disse para mim, era isso que eu procurava. E foi incrível, eu estive lá com ele, gerador de energia, a gente levou uma Mackie 1608, você sabe, é uma mesa caríssima. Uma das coisas que mais me chamou a atenção, Everton, a gente estava num local sem energia, sem estrutura. Eles pediram para a gente dar alguns seminários para algumas pessoas que estavam lá, eles falavam o português, um pouco de dificuldade, mas entendiam. E foi um impacto cultural, Everton, porque eu lembro que eu queria que eles, das tribos, mexessem no som. Eu queria dar esse impacto. E quando eles viram o iPad, para você ter uma noção da distância que há entre os mundos, vamos dizer assim. Ele disse, o que é isso? Eu falei, olha, você conhece o computador? Ele disse, não. Como é que você explica o que é um iPad para uma pessoa que não sabe o que é um computador? Na época eu disse, é como se fosse uma televisão. Viu uma televisão? Sim. Já? Eu falei, achatada. Então, assim, você vê... Então, basicamente, Everton, eu sempre tive o coração envolvido nisso. Porém, em 2022, a minha filhinha Lisa nasceu, minha segunda filhinha. Eu sou casado com a Francine. Qual que é a câmera que eu olho aqui? Essa daqui? Um beijo para a Fran. Poxa, uma mulher, assim, sem igual. A minha coluna. E tem a minha filhinha mais velha, a Laís, tem 5 aninhos. E dia 22 de março de 2022 nasceu a Lisa. E a Lisa foi um presente do Senhor para nossas vidas. E com o passar do tempo, ela começou a ter uma hipotonia muscular, onde ela não conseguia firmar mais, né, erguer na cama. Então, a partir desses 3 meses, nós começamos uma investigação sem precedentes. Utilizamos todos os nossos recursos financeiros, porque não achava, fizemos todo tipo de exame possível, não encontrava. No dia 27 de outubro, nós fizemos um mapeamento genético nela, um exame super caro, onde nós tivemos que arcar com tudo isso. E ali foi constatado uma síndrome super rara, chamada GM1 tipo 1. Eu me lembro que naquele dia, a minha esposa, quando ela me deu a notícia, eu, leigo que sou, não fazia ideia do que se tratava. Na minha cabeça sempre foi algo assim, uma vitamina, alguma coisa que vai ser fácil de ser solucionado. Tinha muita fé nisso. E quando chegou esse diagnóstico, ela chorando, disse, Glad, a expectativa de vida é 3 anos. Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E volto naquilo que eu iniciei, Everton. Eu questionaria também, porque, poxa Deus, sirvo o Senhor há tantos anos, entrego minha vida ao Senhor, faço tudo que o Senhor quer. Esse é o recibo para a minha vida? Exatamente, Everton. É isso que eu mereço? Cara, a minha cabeça fica aqui pensando, conjecturando, sabe? Coisas assim. Imagina quantas pessoas também, né, Glad? Sim, com certeza. Passaram ou passam por uma situação dessa. E talvez pensem também como eu estou pensando aqui agora. Sim, sim. Sabe, que eu pensando em tudo, uma vida ministerial, uma vida, puxa, apaixonante. O quanto Deus tem, o carinho de Deus com a tua vida. E agora chega essa situação, né? Mas, e aí, meu irmão? Olha, Everton, nesse mesmo dia, em um ato assim, talvez de loucura, eu peguei um avivalista muito conhecido que estava no Brasil, em São Paulo, e eu não aceitando aquele diagnóstico, ainda com muita fé que Deus faria algo, eu peguei a minha esposa, as minhas 2 filhinhas, coloquei no carro e fui para São Paulo, onde aquele cara estava, consegui o contato de um pastor que tinha amizade com ele, eu disse, Deus vai fazer algo, se ele permitiu isso, ele vai fazer algo. E eu cheguei naquela igreja, Everton, basicamente igual aquela mulher com fluxo de sangue passando no meio da multidão. Levei para ele orar ali. Eu sei que muitas pessoas até depois questionaram dizendo, poxa, mas esse Deus ele poderia ter feito na sua casa. Mas era a minha atitude. Eu queria demonstrar ali que eu tinha fé, seja onde for. Para mim não tinha obstáculo que poderia impedir o que Deus quisesse fazer. Ele orou por ela, ele tinha dito algo que o sangue dela estaria sendo purificado. Eu voltei para casa com muita fé. E, Everton, a partir daquele dia, minha esposa e eu, a gente tinha essa frase conosco, tudo que oramos acontece ao contrário. Nós começamos a orar pela saúde dela, deteriorou. Nós passamos o ano de 2023, 1/3 do ano na UTI. Ali a gente conheceu uma outra realidade que muitas famílias enfrentam. Nós estamos
tão eu me incluo nisso, nós estamos tão atarefados com o nosso dia a dia, o nosso cronograma está muito montado, nós temos o nosso horário de levantar, de dormir, quem tem filhos despede dos seus filhos à noite, aquela rotina, e nós acabamos às vezes nos cegando pelo que de fato está acontecendo e para quem Deus nos chamou. E ali naquela UTI, a gente pôde ver a obra de Deus acontecendo, Everton. Houve conversões, houve transformações, e o Espírito Santo sempre falando no meu coração, e se o propósito for isso? É difícil, Everton, quando é nossa filha. Porque quando é com o próximo, é bonito a gente ler. Eu sempre gostei de ler biografias de avivalistas, Billy Graham. Eu sempre fui curioso como foi o fim dos apóstolos. E a gente vê que nenhum dos apóstolos teve um fim com honra. Nenhum dos apóstolos conseguiu ter a sua estátua em algum monumento. E a gente começa a entender um evangelho puro, cru e simples. E ele não é fácil, Everton. Então, nessa vivência que eu passei, eu entendi que o dia mau, ele chega. E é nisso que nós precisamos nos alicerçar. Aonde os nossos pés estão firmados. Se os nossos pés estão firmados naquilo que o Senhor pode nos proporcionar, quando o dia mau chegar, a gente vai vacilar. Então, ali naquela UTI, com o coração totalmente quebrantado, eu lembrava da canção Bondade e Graça, né? Que o amor faça. Como eu posso abençoar pessoas aqui? O que eu posso fazer? E o Espírito Santo foi trabalhando na direção do hospital. O meu pai, ele é um cara que ele tem uma qualidade, mas é um pouco complicado, e você e os ouvintes vão me entender, que ele não é discreto ao orar. E uma UTI, eu não sei quantos puderam já estar em uma UTI, ainda mais infantil, pediátrica, né? São critérios ali muito rígidos. E eu me lembro que eu sempre falava para ele, pai, glória a Deus, continue orando, mas pai, as pessoas estão reclamando, né? Tem os leitos ao lado, as criancinhas e tal. Quando ele ficava ali acompanhando a Lisa. Um dia eu cheguei no hospital e a hora que eu cheguei, tava a Lisa sozinha, meu pai eu ia revezar com ele. Eu perguntei pro médico, olha, eles estão te chamando lá na direção do hospital, seu pai tá lá. Eu falei, meu Deus, né? Poxa, meu pai, né? E quando eu cheguei, Everton, eu tive um impacto onde estava a diretora e a coordenadora da UTI em lágrimas ali e se reconciliando com Jesus. E aquilo, sempre o Espírito Santo falando no meu coração, e se for para isso? E se foi para isso? E se foi para isso? Eu, Senhor, mas eu não posso aceitar, Deus. É minha filha. Tem um texto na Bíblia que fala que o maior amor é daquele que entregou a vida do filho dele, né? A gente passou muitos momentos ali, Everton, mas o Espírito Santo ia me mostrando pepitas do evangelho puro, cru e simples. No Natal, eu fiz questão de passar com ela na UTI. De repente, um amigo me ligou e disse, Glad, como é que ele disse? Eu não aceito, eu tá comendo a ceia aqui, você não. Tô te levando um pouco da ceia da minha casa. Uau, cara. Então, assim, eram Isso é família, isso é igreja. Isso é igreja. Eram situações, um beijo pro Felipe, pra mãe dele. Eram situações que o Espírito Santo me mostrava, calma, né, eu tô no controle. Só que o nosso coração de pai, Everton, e de quem foi criado basicamente na igreja, eu já vi milagres acontecendo. O milagre não me é estranho. Eu tinha na minha cabeça, e eu fui aprender um pouco depois, que os sinais que acompanham aqueles que creem não necessariamente é milagre. Os sinais sinais de arrependimento, os sinais de testificar Jesus Cristo. Esse é o principal sinal. Há muitas pessoas que foram curadas e depois se esqueceram. A Bíblia fala dos leprosos, foram curados e depois se esqueceram. O que é melhor? Né? Uma entrega, um encontro com Jesus Cristo ou simplesmente um milagre? Então, naquele momento, hoje mais maduro, eu acabo entendendo um pouco mais, mas eu não queria admitir isso, Everton. Para mim... E no coração da família, no coração de vocês, isso obviamente gerou uma resiliência, né? Como nós falamos, uma força maior ali de superar isso, né? Sim. De entender realmente que, às vezes, o que nós queremos não é o que Deus quer. E o que Deus quer, às vezes, nós não aceitamos, né? Sim. Eu vejo isso como uma situação assim, as pessoas quando conversam comigo, Everton, eu tenho orado por cura, meu pai tá assim, assado, a minha tia está passando por uma cirurgia, assim, 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 e eu não consigo ver a mão de Deus. Faz tanto tempo que eu sou crente, eu oro, acontece, mas dessa vez não está acontecendo. E eu falo,
qual é a vontade de Deus. A gente realmente tem que se entregar e entender aquilo. E saber realmente que se aquilo realmente está acontecendo, nós vamos lutar até o fim, obviamente. Nós vamos passar óleo da unção, nós vamos buscar todos aqueles que oram, sabe? Não é que a nossa fé é pouca, não é que a nossa fé é pouca, mas é que a situação nos dá medo. Sim. Assim como tinha dito agora, né, sobre Pedro, né? Pedro andando sobre as águas, aquela situação trouxe medo para ele. E ele começou a afundar. Às vezes as nossas vidas é da mesma forma. A situação nos traz medo. E a gente não sabe como tratar esse medo, né? E é somente o Espírito Santo que nos dá essa paz, né? Nos dá essa paz de conseguir passar esse medo. E eu acredito que houve muito do Espírito Santo na sua vida, na vida da sua esposa, do seu pai, da sua família toda, para que você esteja aqui hoje de pé, Verdade. testemunhando essa bênção, né? De essa luta que ainda, com tudo que você passou, você ainda glorifica a Deus, porque isso trouxe algo dentro de você e da sua família, que hoje os torna mais forte e um testemunho vivo, real, verdadeiro, né? E eu louvo a Deus por esse testemunho, né? Por esses pensamentos que nos levam ao Senhor, né? Sim. Ô Everton, uma das coisas mais impactantes para mim foi que não é natural um pai perder uma filha, né? Sim. Um filho. E você vê aquela vida deteriorando é muito pesado. Não há dor maior, Everton. Então, ou seja, eu passei não só pelo vale da sombra, mas eu passei pelo vale da morte. Sim. Eu vivenciei aquilo. E uma das coisas que eu mais sentia falta, eu acredito que algumas pessoas podem estar nos assistindo e podem se identificar com isso, é que eu sentia falta de ouvir de alguém que passou pela tempestade e chegou em terra firme. Eu não consegui encontrar ninguém, Everton, com relação a algo dessa magnitude. As pessoas vinham e me davam força, dizendo, cara, Deus vai curar. Outros diziam, cara, se ela descansar, Deus é contigo. Mas eu sei da boa intenção, mas dentro de mim eu queria alguma coisa. Você que está nos assistindo, eu quero dizer, há terra firme. Há terra firme após a tempestade. O dia mau, ele chega, mas o dia bom também chega. Então a gente tem que estar sempre em alerta. Se nós estamos vivenciando talvez o auge da nossa vida, temos que nos preparar. Assim como José foi sábio no Egito, né? É o auge, vamos poupar, vamos orar, vamos glorificar, porque o dia mau ele vai chegar. E é pesado dizer isso. E se você vivencia nesse momento um dia mau da sua vida, talvez um dia muito difícil, questão financeira, casamento, empresa, o dia bom chega se você confiar no Senhor Jesus. E uma das coisas que mais me impactou, Everton, no dia 4 de janeiro, foi o dia que ela faleceu, eu tinha dito ao Senhor, Senhor, tudo que eu peço a Ti, o Senhor faz ao contrário. Nós oramos tanto para ela não precisar ter a tráqueo, e ela teve a tráqueo, a gastro, teve a gastro. Orarmos para ela não ficar internada em épocas de muita gente por causa das infecções, ela ficava. E eu me lembro que eu orei e disse, Senhor, se o Senhor for levar mesmo a Lisa, eu queria estar com ela. E Deus foi, assim, tão misericordioso, Everton, que eu estava ali com ela, sabe? Cuidando dela, segurando a mãozinha dela. Eu me lembro que eu pude ver ali o último suspiro dela. E uma das coisas que mais me impressiona foi que naquele momento, quando ela parte, o meu pai, ele entra no quarto e a gente já estava num quarto privado, não precisou estar numa cena de UTI. Quem já perdeu alguém numa UTI sabe o quanto é triste a cena. Mas Deus foi tão zeloso conosco que nos permitiu estar ali num quarto privativo. Meu pai chega e diz, olha, isso é um sacrifício vivo. E ali eu comecei a entender que, de fato, o sacrifício ele requer fogo e todo sacrifício ao Senhor ele responde. Então, ali com a minha esposa, a gente ali bem debilitado, os médicos entraram, as enfermeiras já nos conheciam, aquela sala toda lotada. Eu senti no meu coração de dizer algo naquele momento para eles, Everton, isso eu vejo que foi um divisor de águas. Eu disse para eles o seguinte, com a minha filhinha ali na cama, eu disse, o Senhor é bom. E eu senti nitidamente, a gente se esquece, Everton, que nós estamos aqui nesse plano, mas há um plano espiritual. Há anjos, estão guerreando a nosso favor
conta, e nós nos esquecemos disso, nos esquecemos da questão de oração pelos nossos. E quando eu disse aquilo, eu senti o plano espiritual. Eu senti que, de fato, Deus faria algo. Então, a partir daquele momento, né, nós estamos agora nesse período, fez 7 meses da partida dela. No dia 22 de março, eu pude lançar o álbum Bondade e Graça, em memória a ela. Foi algo, também um milagre. Eu queria, de fato, ter um momento para segurá-la no colo uma última vez. E Deus foi tão bom, Everton, que um amigo meu de infância, ele é guitarrista do Rio Negro e Solimões, ele chama Juninho Tamburus, um grande beijo se ele estiver assistindo. Ele, naquela situação, no mês de fevereiro, ele disse: Gládio, eu estou de férias, eu quero fazer algo com você. O que você gostaria? O que você disser, eu vou fazer. Eu, bastante, assim, disse para ele, meio constrangido, eu queria fazer uma música, né? Vamos gravar uma música. E aquilo foi tomando forma. E Deus pôde presentear, Everton. Você vai tocar ela aqui hoje. Eu toquei a música tema, que foi Bondade e Graça, né? A primeira também está nesse álbum, está disponível nas plataformas. A gente lançou o filme junto com o álbum, onde eu conto um pouco sobre cada canção ali. E a última canção se chama Lisa, né? Que eu vou cantar na sequência. É uma canção difícil de se cantar, eu nunca mais... Eu cantei ela na gravação, né? E não a cantei novamente. Mas é uma canção, Everton, que depois de 10 dias que a Lisa partiu, aquilo que eu disse sobre não encontrar alguém que pudesse me falar sobre após a tempestade, um missionário, amigo meu de infância, pra você ter noção, ele tinha um escritório de advocacia aqui em Ribeirão Preto e ele foi convidado para ajudar a reconstrução das leis no Timor-Leste. Ele abriu mão de tudo e foi para lá, a gente se falava esporadicamente e ele trabalhou na ONU. Conheço. Você o conhece? Conheço. E ele entrou em contato comigo, a gente se conhecia há muito tempo, ele morava próximo à minha casa também. Ele me ligou e disse: Gládio, eu preciso te ver. E ele estava no Brasil, exatamente no período mais difícil da minha vida, e ele disse a palavra que eu precisava ouvir, foi: eu sei o que você está passando. Ele tinha perdido a filhinha dele também recentemente, e ali a gente meio que se abraçando, se chorando. A minha esposa, ela é uma pessoa de poucas palavras, mas ela disse algo que aquilo me conforta tanto e pude confortá-los também nessa sentença que ela disse: sabe o que tranquiliza o meu coração? O meu DNA passeia no céu. Aquilo foi muito forte da gente entender que tem alguém nos esperando. Amém. E a gente pôde aprender, Everton, a amar Jesus de uma forma diferente. Muitas pessoas, a maioria, ama Jesus pela salvação, pelo que nos fez. Eu e minha esposa, nós estamos aprendendo a amar Jesus pela oportunidade do reencontro. É um amor diferente por Ele também. Então, assim, nós temos gradativamente, né, aprendendo com o Senhor. Essa canção que eu vou cantar na sequência da Lisa, após 10 dias que ela tinha partido, eu fazendo o meu devocional, caiu bem aonde Deus chama Abraão para contar estrelas. E no momento de muita tristeza, eu disse para o Senhor: Senhor, contar estrelas? Que sonho que eu tenho, Deus. Né? No momento a gente de nervosismo, de tristeza, de Senhor, o Senhor tirou praticamente quase tudo de mim. Né? A minha parte financeira desestabilizou, nós tínhamos que ter muitas terapias em casa, a gente montou uma UTI em casa. O meu casamento, eu tenho uma enfermeira que é minha esposa em casa. Né? A minha filhinha, não sou há muito tempo um pai para ela. O Senhor tirou tudo, né? Contar estrelas. E nisso o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração sobre a gratidão. Gratidão, não ficar pensando no que foi tirado, mas ser grato pelo que foi dado. Amém. Então, essa canção da Lisa foi escrita baseado nesse testemunho. Deixa pro pessoal uma palavra de força, de fé, de resiliência, poder. Claro. E aí, já logo em seguida, eu quero escutar essa canção. Amém. Bom, você, meu irmão, minha irmã que está nos assistindo, eu quero dizer para você: há vida após a tempestade. É um exercício diário de eu estar de pé, mas estar aos pés do Senhor é algo que você tem que alimentar todos os dias. Você precisa buscar. Muitas vezes eu questionei nesses quase 3 anos, né, de Vale da Sombra da Morte, que Deus não falava comigo. E ali nos meus devocionais eu praticamente escrevi todos eles.
E quando eu comecei a reler, eu entendi que ele estava falando todos os dias comigo. Então a palavra de Deus é Deus falando. Muitas pessoas podem estar se questionando o abandono de Deus. Volte-se ao Senhor, abra a sua Bíblia, deixa o Espírito Santo falar com você. Ele vai falar com você. Ele é o mesmo Deus. Então se você está passando por algo muito difícil, talvez nem é da magnitude que a gente testemunhou aqui agora, para Deus não há impossível. Para Deus a dor não se pode ser medida. Então creia no Senhor Jesus, creia que Ele pode restaurar. E você também que tem vivenciado talvez o auge da sua vida, o auge de todo o seu sucesso, eu quero deixar esse recado para você também. Comece a pensar no seu celeiro, comece agora a ter uma gordura de fé, de oração, porque o dia mal pode chegar. E aí nós precisamos estar alicerçados em Jesus Cristo. A fé é quando nós estamos de acordo com a vontade do Senhor. E nem sempre vai estar alinhado com a nossa própria vontade. Então que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Amém. Vamos cantar? Vamos lá. Não sei como vou fazer, como vou ficar sem sentir o teu calor. Eu queria te beijar, te abraçar por mais uma última vez. Mas chegou o dia de nos despedir. Saiba que é só um momento a nos separar. Você se foi, mas me espere e diga aos anjos que logo vou. Mesmo se as estrelas eu não mais contar, mesmo que eu não tenha mais você aqui, ainda eu vou me lembrar de sorrir, pelo simples fato que eu te conheci. Não vou pensar no que é tirado, mas vou agradecer pelo que me foi dado. Seria muito egoísmo da minha parte eu querer você só pra mim. Mas chegou o dia de nos despedir. Saiba que é só um momento a nos separar. Você se foi, mas me espere e diga aos anjos que logo vou. Mesmo se as estrelas eu não mais contar, mesmo que eu não tenha mais você aqui, ainda eu vou me lembrar de sorrir, pelo simples fato que eu te conheci. Glória a Deus. Estamos chegando a um momento muito especial, que é o momento da oração. É aquele momento onde você se coloca diante do Senhor. Aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver. Você vai agora chegar perto da tua televisão, do teu computador, do teu celular. Você vai estender as tuas mãos e daqui eu vou estender as minhas mãos. E nós vamos orar. Nós vamos buscar, nós vamos pedir ao Senhor a direção. Amém? Feche os seus olhos aí na sua casa, no seu lar, onde você está agora. E nós vamos orar. Pai de amor, nós pedimos, Senhor,
Na verdade, nós agradecemos ao Senhor por esse tempo que estivemos aqui com Gladys, Senhor Deus, pelo seu testemunho, por esse louvor maravilhoso, por essas músicas, Senhor Deus, por esse testemunho, ó Pai. Senhor Deus, nós queremos levar, ó Pai, a nossa mente ao Senhor neste momento, Pai. Eu venho pedir pelas vidas, pelas pessoas, Senhor Deus, que estão em casa agora, neste momento, Senhor Deus, que estão precisando de um toque do Senhor, ó Deus, que talvez passaram por situações iguais, semelhantes, Senhor Deus, Pai, e talvez os seus corações nunca se curaram, talvez os seus corações se perderam no meio do desespero. Senhor Deus, que a tua boa mão os alcance, que a tua boa mão os traga paz, que a tua boa mão traga cura, Senhor. Ó Espírito Santo de Deus, lembra, Senhor, de todos aqueles que clamam pelo Senhor, ó Deus. Que neste momento, o Senhor, ó Deus, coloca os teus anjos, Senhor Deus, acampada ao redor de cada irmão, de cada irmã, de cada homem, de cada mulher que está escutando essa oração. Que os teus anjos se acampem ao redor e os proteja do mal. Que a graça do Senhor, ó Deus, venha sobre cada um de forma especial. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que essa palavra, esse testemunho, possa ter tocado a tua vida. Lembre-se, Jesus é aquele que te estende a mão. Como disse o Glad, terá momentos bons, mas há de chegar momentos ruins também. E quando chegar esse momento ruim, saiba que o Senhor está ali para te segurar pelas mãos e te ajudar. Deus te abençoe, chegamos ao fim, olha só, sábado que vem tem mais, hein? Não sai daí não. Até mais! Um beijo, tchau!